protegida. Chegou o Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim, já com a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. E não foi um dia bom para a soja, não. Quedas importantes aí nos principais vencimentos, recuos de 17 a 19 pontos nos primeiros vencimentos, agosto caindo aí 27,5 pontos. O novembro perdeu aquele suporte dos 10,30, fechou ali na casa dos 10,21 hoje. Enfim, um dia para a gente entender o que aconteceu e principalmente entender que rumo a soja pode tomar a partir de agora. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano, lá da AgroSoia, lá da Novo Rumo Commodities, já está aqui no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado por estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica da precificação lá em Chicago e, consequentemente, o que está acontecendo aqui no Brasil também em relação à comercialização. Mas dia negativo por lá e um mercado aí que está ficando cada vez mais pesado aí, né, Mário? Pressão em cima dos preços e, enfim, o que está acontecendo? Explica pra gente. Mercado econômico, tanto na Ásia quanto Europa e Estados Unidos, acaba protegendo mercados de ouro, que sobe bastante, o dólar, que é bem procurado, encarece as commodities agrícolas, e país americano que tem um estoque de passagem grande e não consegue fazer vendas robustas ao longo das suas semanas, acaba criando um possível estoque de passagem maior do que o previsto anteriormente. Boa tarde, Alexandre, nossos amigos do campo. Vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo, porque, na minha opinião, é o mais do mesmo. Pois é. Quando você fala dessa questão financeira, isso impacta basicamente o quê? O dólar, Mário? Metais não ferrosos, por exemplo, acaba tendo queda significativa na Ásia, porque há uma possibilidade, pelo menos os números econômicos ao longo desta semana e semana passada também, indicam uma economia mais fragilizada na China, que não tem feito nenhuma programação, pelo menos de curto ou médio prazo, para o desenvolvimento do mercado de imóveis, por exemplo, naquele país. Do outro lado, a Europa vem mostrando sinais de fraqueza, pelo menos nas principais economias, e tem trazido também à altura alguma possibilidade de redução também, ou fragilizar também uma parte da economia americana. Contudo e entretanto, vimos os mercados de moedas trabalhando totalmente contrário, ou seja, o dólar subiu bastante nesses últimos dias. Eu vou fazer até uma comparação. O iene japonês, ele está no menor preço nos últimos 19 anos, a 153 ienes e 30 centavos para comprar um dólar. Então, essa pressão por parte do Japão na sua moeda, que desvaloriza, acaba encarecendo os produtos, ou melhor, acaba encarecendo as suas importações. Então, isso pode criar também uma retração de demanda no curto prazo. Só para citar uma economia. A China, por outro lado, por ser o maior comprador de commodities agrícolas, tem lá os seus problemas econômicos ou os seus problemas de relacionamentos, acaba tirando dos Estados Unidos uma demanda que está aqui no Brasil ainda. Um outro ponto importante que me chamou a atenção: as indústrias chinesas já cobriram 20% das suas compras para fevereiro e 40% para o mês de março. Tudo isso, sim, com compras de soja, matéria-prima brasileira. Então, mais uma vez, a demanda não nos Estados Unidos, fora dela,
e com um aumento de estoque de passagem naquele país americano, possivelmente por frustração de exportações, acaba trazendo, junto com os fundos de investimentos e outros especuladores, uma venda antecipada nos mercados agrícolas, entendendo que haverá um aumento de produção que está se desenvolvendo nos Estados Unidos e também possivelmente de estoques de passagem naquele país. Essa receita é o que derrubou os preços na Bolsa de Chicago ao longo desta semana, Alexandre. E aumento de produção cada vez mais consolidado, né, Mário? Por conta de um clima que tem previsões que não se confirmam, no final das contas, mantém uma condição bastante favorável para as lavouras, né? É bom pontuar que desde o dia 1º de julho até hoje, nós encontramos uma estabilidade nas lavouras boas e excelentes nos Estados Unidos, entre 67% e 68% boas e excelentes, o que mostra que a previsão de 2 semanas atrás, em que o mês de agosto, ou a passagem de julho para agosto, tornaria um período mais longo, quente e seco nos Estados Unidos, ameaçando uma redução da produção, não se confirmou. Nos últimos finais de semana naquele país, as chuvas têm sido normais. Então, sempre chega na segunda e terça-feira, os mercados caem na Bolsa de Chicago, pois não houve o desenvolvimento negativo de clima, não ficou quente o suficiente para ameaçar aquela produção. Diga-se de passagem, Alexandre, o último relatório climático divulgado para os primeiros 11 dias de agosto dava um período um pouco mais quente e seco. Entretanto, a umidade que tem no solo hoje é capaz de suportar esse período um pouco mais quente e seco. A questão de 15 dias atrás, 10 dias atrás, o mercado da Bolsa de Chicago teve um rally e fomos buscar patamares de 11 dólares, 10 dólares 70, 10 dólares e 80. Pois bem, a previsão, o entendimento e a especulação dada pelo um clima quente, um pouco mais prolongado, poderia reduzir em meio bushel por acre a produção de soja naquele país. Não se confirmou, portanto voltamos aí a flertar com o mês de novembro nos 10 dólares e 20 e o mês de setembro 10 dólares e 10, que são os fechamentos próximos do dia de hoje. Em outras palavras, a previsão climática de ameaça às safras dos Estados Unidos não se confirmou, Alexandre. Pois é, um clima favorável, uma demanda retraída pelo produto americano. Só para a gente, você estava me contando um pouquinho dos números dessa demanda ou da falta de demanda lá nos Estados Unidos, né, Mário? Vamos colocar esses números aqui na mesa, principalmente para as pessoas entenderem que já era para estar sendo movimentada essa soja americana, não? O Departamento de Agricultura americano faz previsões tanto da safra quanto estoques de passagem, incluindo um programa de exportações. No dia de hoje, os Estados Unidos, para atingir essa meta exportadora ao longo do ano comercial deles, precisa exportar semanalmente ao redor de 750 mil toneladas de soja. Veja, as últimas semanas não consegue passar de 480 ou 550 mil toneladas, quiçá 750. E quanto mais o tempo passa e menos se vende ou demora para atingir essa meta, os especuladores entendem que os estoques de passagem aumentaram por falta de demanda. A respeito que eu citei, das economias asiáticas e europeia, acaba criando a dificuldade de entender quem comprará esse estoque, quem comprará produto americano, que poderá reduzir a oferta daquele país. Sobretudo, Alexandre, quando se vê, nesse momento, a possibilidade de produção de 121 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, o que pode aumentar ou emendar a safra, o estoque de safra atual para a próxima, aumentando o estoque de passagem de um ano para outro, criando uma oferta abundante com uma demanda ainda restrita. Portanto, para que atinja a meta do programa de exportação americano, 750 mil toneladas têm que serem vendidas semanalmente. Se não acontecer isso, nós vamos continuar vendo pressão na Bolsa de Chicago na matéria-prima. Agora, Mário, na sua opinião, por que as vendas americanas não evoluem? Está faltando competitividade para a soja americana? Olha,
Da última vez que nós nos encontramos, eu comentei que o produto brasileiro já estava menos competitivo e agora está menos ainda. Tento explicar. Se você pegar uma matéria-prima brasileira, colocar no navio, chegar na China e pegar no Golfo Americano e levar para a China, nós estamos ao redor de $18 por tonelada, mais caro do que o americano. Na minha opinião, é fácil de entender. Nós já temos aí um programa de exportação acima de 72 milhões de toneladas executados. Agora, no mês de julho, sairá o número oficial, deve ser mais ou menos 10 milhões e 400 mil toneladas de soja exportada. Aliás, soja não é grande valor, 10 milhões e 400, é um bom volume sim, mas a atenção toda está voltada para o farelo de soja. Esse mês de julho, deveremos exportar algo de 2 milhões e 400 mil toneladas, que é maior do que o recorde de maio do ano passado. Isso, na minha opinião, faz com que os estoques brasileiros continuem sendo reduzidos, as exportações de produto acabado, como eu cito agora o farelo, e também a matéria-prima, já tenha uma redução e, portanto, a redução dos seus estoques aumenta o prêmio na exportação, que é o que nós temos visto ultimamente. Logo, a resposta para a tua pergunta seria: o produto americano está mais compensador do que o brasileiro. Contudo, a Argentina, e isso é um rumor que eu não consigo confirmar ao longo do dia, tem um ruído de que fará um programa de exportação para os seus produtos, como principalmente farelo e soja em grãos e milho, diminuindo as retenções que seria o imposto de exportação argentino. Isso seria foi um dos motivos da queda na Bolsa de Chicago, além do que nós já falamos, fundamentando a economia global e também o clima nos Estados Unidos, que promoveu uma baixa e o impedimento de uma recuperação de preços. Se isso vai acontecer ou não, nós saberemos nos próximos dias. Mas uma coisa é certa: se tiver uma redução das retenções, que é a tarifa exportadora argentina, provavelmente os Estados Unidos vai perder a competitividade mais uma vez, porque houve rumores esta semana de que argentinos e uruguaios estariam vendendo farelo de soja para a China. Confirmada a notícia das retenções, provavelmente o farelo argentino vai sair mais rapidamente do que o farelo americano com destino à China, Alexander. Muito bem. Vamos olhar então para o que está acontecendo aqui no mercado interno. Você falou de uma demanda forte de exportação, que, enfim, agora deve confirmar aí 10 milhões de toneladas, mas a gente tem uma demanda interna também ajudando bastante, né, Mário? Isso mudou o patamar de prêmio por aqui. Como é que fica a precificação da soja? A precificação da soja ela aconteceu em valores menores desta semana, obviamente, por circunstâncias da base de preço nos Estados Unidos. A queda foi bastante acentuada. Nós temos aí, olha, em 3, 4 sessões, alguma coisa parecida como 6% de redução de preços lá na Bolsa de Chicago. O reflexo aqui em qualquer outro país é imediato, pois a base de cotação, a base de formação de preços para a soja é na Bolsa de Chicago. Então, tivemos o respaldo aqui da Bolsa de Chicago nos preços do produto brasileiro. Mas vamos lá. Com base uma precificação aqui no Brasil menor do que a perda que nós vimos nos Estados Unidos, é a consequência da valorização do real, a desvalorização do real, que novamente voltou a enxergar a moeda em torno de 5,66, 5,65 ao longo dessa semana, esses últimos 2 dias, indicando a fragilidade da nossa economia, que não é só a economia, mas é uma política, né? Então, existe uma vulnerabilidade dos riscos políticos e econômicos aqui no Brasil que elevou a nossa moeda para esse patamar de 5,65, 5,66. Isso então estaria segurando os preços, ou melhor, precificando o preço ao produtor, não fosse essa condicionante e a perda acentuada dos 6% na Bolsa de Chicago poderia ter, no bom sentido, roubado o bolso do produtor nesses últimos dias, o que não aconteceu na sua totalidade. Portanto, uma base de preços para a região do Médio Norte no Mato Grosso, hoje ao redor de 118 a 120 reais, em relação à semana passada, que era 125, tivemos uma perda, porém não tão acentuada como Chicago, novamente, por conta da nossa moeda fragilizada, pela nossa moeda desvalorizada.
Do lado do exportador, não encontramos uma demanda tão acentuada nesses últimos dias, porque existe também um programa de exportações brasileiras para milho. Então, a região do centro, do médio norte ou centro-oeste, de um modo geral, está escoando nesse momento a safra do milho via portos e ferrovia. Portanto, a presença do exportador para a soja foi um pouco mais retraída, e as indústrias estão trabalhando com uma precificação, obviamente, acompanhada por perto de Chicago, mas o seu programa de esmagamento, ele para agora no mês de setembro e volta no mês de outubro. Então, a demanda industrial também diminuiu um pouco nesses últimos dias, sobretudo no Mato Grosso, Alexander. Portanto, a demanda exportadora é retraída, a indústria continua ativa e o saldo final por esses dias fora o aumento ou a desvalorização do real, que impediu uma perda de valores acentuado, como vimos na Bolsa de Chicago nos últimos 3 ou 4 pregões. Mas como é que fica o prêmio nessa situação? Ele para de subir, ele volta com uma tendência aí de alta quando as indústrias voltarem a comprar? Enfim, o que a gente pode esperar de comportamento do prêmio, Mário? O prêmio na exportação continua bastante, refletindo imediatamente os estoques de passagem e a oferta do produto brasileiro. Portanto, está aumentando. O que eu quero complementar entre esses dois compradores é que um vai usar a sua matéria-prima para esmagar e colocar no mercado interno e na exportação produto acabado. Para o exportador, ele só vai voltar a precificar em condição mais vantajosa ou não o preço ao produtor quando tiver os embarques para os meses de setembro em diante. Já tem alguma coisa para o mês de agosto, mas os portos voltarão a trabalhar com volume maior para a soja a partir de setembro. Então, eu acho que vamos ter um reflexo nos prêmios a partir do mês de setembro, que poderá indicar uma redução dos nossos estoques, uma demanda um pouco mais aquecida por esse final de safra. Aliás, deixa eu tocar nesse momento na questão do final da safra. Há empresas que fazem pesquisa no campo indicando que já tem 70% da safra brasileira comercializada por parte do produtor. Então, a conta rápida. Se produzimos 147 milhões e meio de toneladas e temos apenas 30% desta produção, deveremos ter em estoque até o final do ano alguma coisa como 40 milhões de toneladas, um pouco mais. 2, 3 meses de exportações para farelo e para soja já diminui significativamente esse volume. Isso quer dizer, portanto, que nossos estoques de passagem poderão ser bem reduzidos para o próximo ano, diferentemente do que vimos no início deste ano, lá por volta de fevereiro. Então, eu posso entender nesse momento que, devido à alta dos prêmios do produto brasileiro, pela redução da oferta, pelas exportações já bastante volumosas esse ano e pela desvalorização do real, que nos colocou como fonte exportadora ou de oferta maior em relação aos seus pares americano e argentino, nossos estoques deverão ficar menores para este final de ano, e o que poderá trazer um prêmio mais agressivo, fazendo com que o exportador, se precisar exportar alguma coisa a mais do Brasil, vai ter que pagar um preço maior ao produtor para poder fazer grandes volumes, Alexandre. Ou seja, existe aí uma tendência de melhora de preços em reais, então, no radar aí, Mário. É uma expectativa criada sim, mas lembre-se que nós formamos preços a partir da Bolsa de Chicago e, havendo uma perda de valores na Bolsa de Chicago, não conseguimos repassar essa perspectiva de melhora dos prêmios para o produto na porteira do fazendeiro. Agora, mais uma vez, vale a pena citar, né? Nós estamos num período onde a indústria ainda tem um programa de biodiesel que deverá continuar esmagando e colocando esse produto na praça, que não vai contemplar exportação. Isso faz com que a demanda industrial também tenha a sua necessidade de reposição de estoques para os meses de setembro em diante. Então, são duas situações interessantes a ser assistidas daqui para frente. A oferta brasileira para exportação na soja em grãos e no farelo, e a demanda da indústria para finalizar o seu programa de biodiesel para até o mês de dezembro. E aí sim podemos enxergar e ter uma noção melhor do que acontecerá com os preços
na porta do produtor para esse estoque de passagem, que, na minha opinião, deverá ser bem menor do que a previsão inicial do ano, viu, Alexandre? Ficou muito claro para a gente o que pode acontecer, ou pelo menos os cenários possíveis aí para a soja que está na mão do produtor. Mas e a soja de safra nova, Mário? Qual que é a análise que você faz? Uma boa pergunta, mas antes disso eu vou sinalizar com alguns valores aqui que eu achei interessante. No mês de fevereiro, o dólar aqui no Brasil, ou real, valia R$ 4,97, R$ 4,95 para cada dólar. Hoje nós estamos com 5,65, 5,63, então nós temos aí mais ou menos 14% de desvalorização. Em janeiro para fevereiro, nós aqui da AgroSoia compramos mercadoria do produtor ao redor de R$ 93 a R$ 94 reais por saca naquele início de safra. O maior preço que nós registramos na mesma região semana passada, R$ 126 reais. Então, houve um aumento do início da safra até semana passada da ordem de 34%. Então, acho que a escalada do dólar, mesmo com a queda de preços na Bolsa de Chicago, os preços ao produtor na região do Médio Norte, ele acabou atraindo valores muito maiores e o produtor certamente deve ter tomado a decisão certa de vendas ao longo desse período, mesmo que sendo lentas, mas atingiu seu programa de vendas ao longo deste período. O processo aqui no final quer dizer assim, o produtor, e agora respondendo a tua pergunta, já fez a sua lição de casa para a safra 23-24, com esse volume que certamente deve ter ultrapassado já os 70% de vendas a nível de Brasil, e começa agora a trabalhar em cima da safra nova 24-25, onde nós já conversamos no passado sobre esse tema, os custos foram menores em relação à mudança, não hoje com o câmbio de 5,67, mas há dias atrás, quando o câmbio estava ainda um pouco menor, havia uma redução dos custos do produtor para comprar o adubo, sementes e outros insumos. Então, neste momento eu vejo o produtor fazendo vendas para a safra 24-25 ao redor de 15%, que não é grande coisa, é bem menor do que anos anteriores, e obviamente é fácil de entender porque não tem o atrativo valor, preço, rentabilidade para fazer vendas antecipadas. Sobretudo, nesse momento agora que você encontra Chicago nos valores muito próximos de 10 dólares. Então eu entendo que o produtor, por ter feito já uma venda antecipada em torno de 15%, e eu estou falando apenas do estado do Mato Grosso, sim, eu enxergo que já fez a lição de casa da safra 23-24 e parte da 24-25, aproveitando oportunidades nos ralis de alta, tanto nos ralis de alta em reais, quanto rally de altas em dólares, Alexandre. Muito bom. Mário Mariano, meu caro, show de bola mais uma vez, muita informação boa e principalmente informação que serve de base aí para a tomada de decisão do produtor que nos acompanha. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, Mário. Eu não sei se eu falei demais, mas aqui para mim o tempo passou muito rápido. Espero ter contribuído para o entendimento das variáveis e daquelas notícias que foram temas e que trouxe ao mercado internacional e nacional a precificação do ativo do produtor. Um abraço, Mariano. Até a próxima, Alexander. Grande, Mário. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, AgroSoia, Novo Rumo Commodities aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo informações, elementos, enfim, fundamentos que vão te ajudar a tomar decisões aí, principalmente na hora de fazer seu negócio, na hora de você preparar aí a sua comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. O agosto caiu quase 30 pontos, 27 pontos e meio, a 10 dólares e 27 centes por bushel. Setembro, 10 dólares e 11 centes por bushel, uma queda de 19 pontos. Essa diferença do agosto para o setembro, na verdade, já é uma tentativa de separar a safra antiga de safra nova. Enfim, a gente tem aí, a partir de setembro, a precificação já olhando para o tamanho da oferta da safra americana. Novembro, 10 dólares e 21 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de queda. E o janeiro, 10 dólares e 38 centes por bushel, queda de 17 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho.
O milho para setembro fechou com queda de 7,5 pontos a 3,88. O dezembro, 4 dólares e 5 centes por bushel, perdendo 7 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 20 centes, caindo 6 pontos mais 75. O maio, 4 dólares e 31 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo para setembro, 5 dólares e 24 centes por bushel, queda de 7 pontos. Dezembro, 5 dólares e 49 centes por bushel, 6,25 de baixa. O março, 5 dólares e 70, queda de 6 pontos, 6 pontinhos aí em relação ao fechamento anterior. E o maio, 5,81, queda de 6 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.